Antônia, aqui a senhora está continuar explicando a gente como era a dança, né? Quando surgiu o grupo. De onde veio essa ideia de fazer uma dança tribal? Vocês tinham aqui na cidade algum exemplo? Não. Quando nós começamos com o grupo, como eu falei a você, o primeiro espetáculo montado, foi Ânsia de Liberdade, era aquela que o negro, ele queria ser livre, ele queria poder ir e vir em qualquer lugar, entrar e sair de qualquer lugar. Então, começamos com a capoeira, o mestre Zumbi começou com a capoeira, da capoeira partiu para o maculelê, porque é uma dança que não nasce como o pessoal pensa. A capoeira veio da África, não veio da África, nasceu no Brasil. O maculelê não veio da África, nasceu do Brasil. Então daí nós partimos para, por exemplo, o banho da... Desculpa. Nós montamos o banho da Oxum, que era uma lenda sobre o orixá Oxum, ela se banhando da cachoeira. Então, isso foi criativo, foi criação, né? Nós temos a lenda e nós criamos em cima da lenda. E fizemos, daí foi aumentando, fomos aumentando coreografias soltas, e aí montamos esse nosso primeiro espetáculo, com tudo que ele já trazia de conhecimento e que nós víamos aqui, com o candomblé, então você vê toda aquela parte de orixás, né? Saída de quarto, as iaô, e tudo. Então algumas coisas você não pode colocar no palco, mas algumas coisas você pode, então nós levamos para o palco isso. Então foi o nosso primeiro trabalho, que amadureceu depois que nós começamos a viajar. Nossa primeira viagem foi em 89, onde nós passamos 4 meses. Nós éramos verdes de viagem. Até então a gente só tinha ido para Paraguai, o festival do Lago de Pacaraí. Mas aí foi uma viagem assim, 3 a 4 meses de viagem lá fora. Nós fomos para a França, nós fomos da França para a Bélgica, da Bélgica para a Inglaterra, da Inglaterra para a Polônia, e depois voltamos para a França. E aí foi uma experiência para a gente incrível, porque a gente conhecia tão pouco das coisas lá fora, não é? E eles tinham uma imagem tão diferente que eles tinham do Brasil, nessa época, porque eles achavam que nem a mulher brasileira, elas não estudavam. Houve uma vez um debate, onde eles me perguntavam como que eu sabia as coisas. Aí eu estudei, fiz faculdade. E tem faculdade no Brasil? Tem, sim, a mulher vai, a mulher estuda, tem tudo. Porque eles achavam que não era isso, né? A imagem que se passava lá fora na época era essa, que aqui não tinha quase um conhecimento de nada. Então nós fizemos, nessa época só dançavam homens, né? Eram os negros muito bonitos, e a gente passou esse tempo todinho, e já alguns dessa época já foram ficando por lá, porque se apaixonaram e casaram, e hoje estão lá morando, né? Todos casaram com suíça, francesa, alemã, e só vêm aqui passear. Né? Nós botamos uma nova turma, e aí já tinha tido contato com alguns grupos africanos, e aí a gente já começou a pesquisar mais a fundo esse trabalho. E fomos, à medida que nós íamos viajando, nós íamos aprendendo mais com o que a gente encontrava por lá, e a gente se focava muito nisso. A viagem é para aprender. Você não vai fazer turismo. A gente ia para festivais. Festivais você recebe uma ajuda de custo para cada um dos integrantes. E eles financiavam as passagens. Então a gente sabia que ninguém ia chegar milionário com nada, era tudo regradinho, mas ficávamos em boas hospedagens. Algumas vezes nós ficamos hospedados em casa de família,
Por exemplo, na Bélgica, nós ficamos hospedados em casa de família porque eles antes, o conselho, é a CIOF, que é o Conselho Internacional de Folclore, era quem convidava a gente. Então, eles perguntavam, se reuniam antes, então vem grupo da África, vem grupo disso, daquilo, que grupo vocês gostariam de hospedar? Então, eles tinham o direito de escolher, não, eu quero hospedar a Itália, a Rússia, mas aí muita gente queria o Brasil. E nós ficamos assim, bem assim, cada família se responsabilizava de ficar com 2 integrantes, né? Lá a gente se preocupava um pouco, porque eram os meninos que não tinham muita ainda estrutura doméstica, e a gente se preocupava, que estava longe da gente, a gente estava lá para ajudar. Mas à medida que ele ficava numa casa, esse casal, ele era responsável por tudo. Da alimentação, passeio, lanche, levar para o ensaio, trazer de volta, levar para a apresentação, trazer de volta para casa, tudo. Então foi muito bom, foi uma experiência muito boa, né? E depois, na Polônia nós ficamos em hotel, na França nós ficamos numa Maison do Folclore, que era uma casa de folclore, acho que tinha alojamento. E algumas vezes, maioria das vezes a gente ficava em alojamento de faculdade, né? Porque na época, verão lá, os alunos estão de férias, né? Então os alojamentos estão todos desocupados. Então nós ficávamos lá. E daí depois a gente foi encontrando outros grupos, essa a nossa primeira experiência, depois tivemos outras em 90, que fomos para a Espanha, 91 fomos para a Espanha, em 95 nós fomos para a Espanha. Então nós já dançamos toda a Espanha, né? Até Barcelona. De Barcelona nós fomos para Ilha de Maiorca, que tem um festival lá muito bonito, dançamos. E depois nós fomos para França, umas 2 ou 3 vezes, mas a Espanha foi o país que a gente viajou mais, que é a Espanha. Depois nós fomos em 2000 para Taiwan, foi o primeiro convite, foi bem interessante essa história de Taiwan, porque tinha um padre lá em Taiwan que ele era italiano. Então, esqueci o nome dele agora. E ele estava aqui em Recife. E estava havendo um seminário na Universidade Federal, o teatro. Então, nós estávamos com um espetáculo no palco, né, que é onde a gente fazia os orixás, assim, era um espetáculo assim, de uns 20 minutos. E no foyer nós estávamos dançando maracatu, que era para receber os turistas. E chegou aquele senhor italiano, Michel, padre Michel. Ele chegou, ele viu eu dando as dicas assim para alguns dos meninos, e perguntou se eu era responsável. Eu digo, o diretor é meu marido, ele está lá dentro, ele faz parte da mesa, e eu sou diretora. Aí ele perguntou quantas pessoas tem ali dançando. Eu digo, 35. São crianças de que idade? Eu digo, não, são adolescentes. Nós tínhamos na época de 14 aos 20 e poucos anos. Aí falou sobre o festival dele, de Taiwan. Aí disse, nós temos um festival lá, que é de criança. É um festival, os grupos vão com crianças de 8 a 14 anos. Aí eu digo, mas eu não tenho essa faixa etária, a minha já está mais acima. Ele disse, não importa. Eu para o ano quero todos esses 35 lá em Taiwan. Aí eu ri, eu digo, padre, vai ser difícil, porque a gente não tem como ir. A gente não tem ajuda de ninguém, a gente sobrevive das apresentações que a gente faz. Ele disse, eu estou em tal hotel, deu o cartãozinho, mande seu marido lá amanhã e leve toda a documentação do balé. Mas foi. E eu nem acreditei nisso, porque achei tão difícil. Ele foi, depois passou-se 2 meses,
E nós já recebemos o convite oficial dele, dizendo que teria as 35 pessoas lá e que ia mandar as 35 passagens. Aí nós fomos, em 2000. Em 2001 nós retornamos para a França, o Monsieur Jean Roche, que também conheceu a gente aqui. Ele sai viajando para ver grupos autênticos, de raiz. E por uma sorte ele ouviu falar da gente, me parece que foi no Ceará. Uma pessoa que já tinha feito aula com o Biracê. E tinha um grupo de dança lá. Aí veio, e ele chegou num dia que a gente estava saindo para uma apresentação no município. E aí ele pediu se podia ir no ônibus. Foi no ônibus, assistiu tudinho. E aí ele levou a gente, foi quando nós fomos em 89 também, tudo passagem, tudo deles. Aí em 2001 nós fomos novamente à França. Em 2002 voltamos para Taiwan mais uma vez. E em 2005 nós voltamos para Taiwan, fomos 3 vezes. E interessante é que grupo nenhum ia mais de uma vez para lá. Mas a gente foi 3 vezes, e não com crianças, com adultos. E adultos eles levavam também um grupo da Bielorrússia, que é um grupo muito bom, e um grupo da Sri Lanka também, que era um grupo muito bom e eram adultos. Com todas essas viagens, a senhora considera que a atuação do grupo seja profissional? Considero. Eles são profissionais. É porque assim, a experiência vivida pela maioria, os mais antigos hoje eu tenho pessoas que foram do início, que estão aqui, ele está com 49 anos, ele dança ainda. Se você ver minha turma agora, eu tenho meninas de 40 anos dançando, e você olha assim, eu não acredito que essa menina tenha 40 anos, uma negra. Tem uma outra que é Raquel, baixinha, ela está com, acho que já está chegando aos quase 40, 38 anos. Então, a minha faixa etária está assim, bem adulta, e também as crianças que eu estou começando a trabalhar. E eu acho que isso é bom. Quer dizer, é um grupo que cresceu com o próprio grupo. Cresceu com o próprio grupo. A maioria ainda são os mesmos integrantes. Porque os primeiros, a maioria está na Europa. Sempre vai mais um. Esse ano foi mais um. Esse que eu disse que morava na favela de Santo Amaro, primeiro foi o mais velho. Aí conseguiu lá com capoeira, né? Para ter o que eles vão. É o percussionista capoeira. Aí ficou. Depois ele veio, pegou outro irmão dele, que tocava aqui, e levou, hoje é considerado um dos melhores percussionistas da Alemanha. Ele pediu até autorização agora, porque tem um maracatu que Marcelo Varela fez para o Biracê, e ele pediu autorização para colocar no CD que eles vão gravar lá, e nós demos essa autorização. Então, o objetivo deles é, eu quero tirar desse mesmo. Ele morava aqui no meio, a casinha dele, aqui era um ponto de tráfico, aqui era outro, era dois grupos de traficantes se chocando, e eles já tinham perdido 2 irmãos com isso. Então o sonho dele é tirar a mãe dele de lá e os pais dele, né? E ele está batalhando para isso. Todo ano, esse ano ele veio, durante o carnaval ele vem e toca no maracatu, nós participamos de janeiro de grandes espetáculos, ele toca com a gente. Então, muitos vêm aqui e passear, e aí aproveita, a gente vai fazer a apresentação, eles tocam, mas tem muitos que estão lá bem mesmo. Graças a Deus, a gente, daí desde da nossa primeira viagem, nós começamos a nos preocupar muito com a parte da educação, né? De como você se portar chegando numa casa, e como você se servir quando está no jantar, porque lá quem vem e convida para jantar e quer sentar junto conosco são os prefeitos da cidade, são os governadores. Não tem essa distância como tem aqui no Brasil, né? Eles fazem questão de sentar. Então, caso o prefeito, ele fazia questão de sentar ao meu lado e de que a esposa dele sentasse ao lado do Biracê.
e aquela mesa com todos os dançarinos. Então a gente se preocupou muito nessa parte, dessa educação doméstica, para eles saberem se portar, e graças a Deus, eles aonde vão agora, eles não têm mais problema nenhum. São ótimos. E uma das coisas que a gente mantém esse grupo é que eles estudem. Estudem, porque eu digo para eles, nós somos negros, nós somos pobres, e nós só podemos vencer com o estudo. Então, isso eu consegui, a maioria hoje fazendo faculdade. A maioria está fazendo faculdade. Uns fazem educação física, que é muito mais ligado, né, a essa área. Tem uma só que faz dança na Federal, que abriu, né? E tem outros com educação física, só tem um que é fisioterapeuta, tem uma que é enfermeira, está fazendo agora. Mas assim, todos estão estudando. A maioria fazendo faculdade. E qual é a diferença dos ensaios? Como que aconteciam os ensaios antigamente e agora eles acontecem, não estão acontecendo, mas costuma ser uma vez na semana. Como que era antigamente? Era uma vez na semana? Como é que eram os ensaios? Nós fazíamos nas quintas à noite e nós fazíamos no sábado à tarde. Mas aí onerava para a gente, porque a gente não tinha recursos para passagem. Né? Tem alguns que a gente tinha que dar passagem. Então ficou muito pesado. Eu era professora, meu marido professor, meu salário não era grande coisa. E a gente não tinha apoio. Por mais que a gente quisesse andasse atrás, era como se tivesse uma cortina assim na frente do Baquinaré. E não, as portas não se abriam para a gente, porque havia muita discriminação com o nosso trabalho, porque nós trabalhávamos com negros e com a cultura negra. Né? Então, nós não éramos convidados para um congresso. Ia outro grupo, que era de brancos, ia para todos os congressos, para todos os eventos, e a gente não. A gente chegou a fazer uma temporada no teatro, no centro de convenções, tinha o teatro Bibiribe, esse outro grupo fazia o teatro Bibiribe, e nós fazíamos o teatro do Brum, que era pequenininho, o menorzinho que tem, e de trazer os turistas para eles, e os turistas queriam ver a gente. E não podia, porque o pacote já era vendido para eles assistirem aquele espetáculo. Então eles ficavam assim, ouviam o ritmo, né? Eles ouviam o ritmo, se emocionava com o ritmo, mas não podia assistir porque já estava no pacote. Então a gente dançou um ano assim, sacrificado mesmo, porque a gente não pagava pauta, nessa parte era liberado pauta, e a gente fez um ano. Depois aí não dava mais certo, porque tinha época que nós tínhamos 20 pessoas de público, época que tinha mais, aí não estava correspondendo àquilo que a gente queria, então a gente parou. E hoje a gente sempre faz apresentação mais no Teatro Santa Isabel, é interessante. Porque o povo diz assim, vocês são elitizados porque vocês só querem dançar no Teatro Santa Isabel. Eu digo não. É porque o Teatro Santa Isabel abriu as portas para nós. Porque eu acredito que por ser o Teatro Santa Isabel um berço dos abolicionistas. Porque era lá que se encontrava Castro Alves, Joaquim Nabuco, Eugênia Câmara, aqueles todos que iam para trabalhar em prol da abolição da escravatura. E acho que por isso ficou assim tão ligado para a gente. E quando Lida Alves era administradora do teatro, a gente dançava lá quantas vezes a gente precisasse. A gente precisava de uma verba para alguma coisa, a gente ia, ela dava a pauta para a gente dançava, a bilheteria era nossa, entendeu? Então, foi isso. Mas isso é recente, né? A Leida foi recentemente que ela foi. Mas na década de 80 e 90. Antes de Leda, a gente já conseguia algumas pautas no teatro. Nós somos também muito no Teatro do Parque.
Que eram os teatros que na época dava mais evidência, né? Os outros vieram depois. E o Dona Lindu já é bem recente, para a gente não é bom, porque é difícil levar o público que gosta do nosso trabalho para lá, porque é difícil. Uma pessoa ou tem o dinheiro para pagar o ingresso, ou tem o dinheiro para passagem. Né? Aí fica... Então, só para eu entender, porque vocês têm um trabalho de excelência. Vocês conseguiam fazer isso com 2 ensaios na semana? Conseguimos. Tudo que vocês criavam, passavam com 2 ensaios. E agora ensaios. nós conseguimos com um, que é os sábados, mas quando nós estamos com um evento assim bem importante, que precisa de mais um ensaio, a gente sai do mundo. Porque era quando eu consegui o clube lá, que eu já falei, e ele liberava pra gente o sábado e domingo, a gente já deixava o material lá, a percussão lá, tudo lá, aí ensaiava. Quando precisava a gente fazia. Mas sempre é só ensaios aqui ou lá, mas lá agora não tem. E eu estou aqui agora batalhando por um outro espaço para poder fazer os ensaios, né? Retomar agora em outubro os ensaios. E os integrantes do grupo, eles circulam por outras manifestações ou outras brincadeiras, outros grupos? Eles participam? É uma das coisas que a gente sempre se preocupa muito com isso. Porque a gente nem gosta que venha dançarino de outros grupos, porque a gente prefere pegar o dançarino verde e moldá-lo. Quando ele já vem trabalhar por outros grupos, fica difícil da gente moldar aquilo que nós queremos dele. E eles também, a gente pede que eles não participem assim. Se eu tenho um grupo afro, que o mais forte meu é o afro, eu não vou querer que ele participe de outro grupo. E também eles não querem participar de outro grupo. Né? Eles querem continuar aqui. Agora eles podem dançar quadrilha, aqui tem uma turma que é de quadrilha, quadrilheiro mesmo. Em maracatu, essas coisas aí eles são livres, né? Mas a parte assim, de espetáculo mesmo, a gente prefere que eles fiquem aqui. Vocês têm alguma relação com a religiosidade africana? Bom, eu não. Mas o meu marido, ele é de religião africana. Ele tem o orixá dele, ele faz os trabalhos dele, os orixás dele, e tudo, vivencia isso. Os integrantes, não é preciso que eles sejam, podem ser de religião africana ou não, porque eu sou católica, e aí é o livre-arbítrio, né? Cada um vem, se quiserem vir para cá também, nós sabemos que nós temos que respeitar a religiosidade do Ibiraci, porque tem coisas que a gente não pode fazer. Por exemplo, se a gente vai dançar, e o nosso espetáculo vai cantar para orixá, dançar para orixá, então, ninguém pode beber antes do espetáculo. Não é permitido bebida. Porque ali a gente está cantando para um ser sagrado. Né? Então a gente não pode misturar uma coisa com a outra. Então a gente bate muito nisso. Não aceitamos que ninguém beba durante os espetáculos, ou antes ou após. Fora disso, eles são livres. Mas é assim, é passado toda a parte de conhecimento sobre a religiosidade africana e também eles têm o livre-arbítrio dele. Aqui perto tem um centro que a gente sempre participa lá, assim, nos eventos, das cerimônias dele, ele pede. Não, quando é festa de mestre, eu levo o grupinho, dança lá para ele, sem nenhum problema. Né? Todos gostam, uma relação de amizade. E a relação com os ciclos festivos? Vocês também têm essa relação com os ciclos festivos? Foi isso que eu disse, que a gente sempre trabalha em cima dos ciclos. O carnavalesco, o junino e o natalino. Nós temos. O carnavalesco a gente tem o maracatu, o junino a gente criou a bandeira e a procissão de São João, a Acorda Povo, né? E o Natal a gente trabalha com o guerreiro, o pastoril e a dança de São Gonçalo.
E essas danças, elas entram nos espetáculos também? Ou... No espetáculo de dança popular, nós temos um espetáculo de dança popular que chama-se Plural Brasil, e a gente dança o Norte e Nordeste. Aí nós colocamos todas essas, terreiro, pastoril, coco, ciranda, chachado, carimbó, uma parte do norte que é da Ilha de Marajó, que é o carimbó, e o Vaqueiros de Marajó, que quase ninguém conhece também, que a gente faz. Porque a gente fez uma relação de amizade com um grupo, Asa Branca, onde eles dançam tudo isso, e onde eles vieram aqui para aprender um pouco de maracatu e de caboclinho, e vieram, fizeram aula aqui com o Biraci, e ela nos deu a oportunidade que a gente pudesse usar e fazer o carimbó, o lombu, o Vaqueiro do Marajó, o retomão. São uma série de danças do norte que nós fazemos. Como é que a senhora vê hoje a atuação do grupo com relação aos pontos de mudança mesmo, de como o grupo era antigamente, como que é hoje, quais são as perspectivas? Olha, eu acho assim, hoje o nosso grupo é muito bem assim. Por isso, de tanto a gente está ali impondo, quando eu digo impondo, a gente sempre faz apresentações no Janeiro de Grandes Espetáculos, né, que é no Teatro Santa Isabel, no mês de janeiro. Nós participamos da Mostra Brasileira de Dança, que esse ano foi em homenagem ao Biraci e ao balé. Então nós dançamos todos os teatros do Recife e municípios, nós fomos para o município de Vitória, Garanhuns, Bezerros, Santa Cruz de Capibaribe, Paudalho. E o último espetáculo que encerrava esse festival foi no Alto José Bonifácio, bem popular, mas foi uma maravilha. E a gente fez também janeiro, mas geralmente a gente faz em agosto, ou novembro. A gente faz uns 3 finais de semana no teatro, né, porque novembro é o mês da consciência negra e a gente aí trabalha em cima disso. Geralmente a gente monta um espetáculo novo, mas só que esse ano a gente não teve condição de montar. Então nós estamos trabalhando ainda com Memórias, que foi o primeiro, adaptamos agora, Sons da África, que é o último, e Sangue Africano. Quando a senhora diz adaptamos... Sim. Memórias foi o primeiro espetáculo que ele montou com o Baquinaré. Né? Aí ele montou todas as coreografias que foram dele, do Biraci. Nós trouxemos agora para o pessoal mais jovem, né? E nós demos algumas assim, atualizadas mais, porque a gente sabe que interessa mais ao público agora. E a gente não mexeu nas coreografias, só deu mais uma movimentaçãozinha às coreografias para que ela ficasse mais quente nessa parte. E, que é a Memórias, ficou muito bonito. Nós nem pensávamos que ia ficar tão bonito e ficou. A gente tem a vontade de montar um espetáculo que é A Lenda dos Orixás, mas a gente já está em pesquisa há alguns 2, 3 anos, e é muito difícil, porque a gente tem que partir da lenda mesmo e buscar lá dentro, e tem que ter muito cuidado quando levar isso para o palco, porque a gente não pode colocar nada do sagrado que eles têm, da intimidade da religião deles no palco, a gente não pode. Então, a gente está assim, muito nisso, né, pesquisando para ver como a gente vai poder fazer essa adaptação. Então, esse ano a gente ainda vai trabalhar, se a gente fizer em novembro, com Sonhos da África, que é o último que nós fizemos. A senhora que faz os figurinos, né? E de onde vem a inspiração dos figurinos? A inspiração das danças tribais vem dos grupos que nós encontramos pela estrada, né? E algumas coisas que eu pesquiso muito.
Eu leio muito, eu pesquiso muito, eu vou para a internet, eu pesquiso tudo. Para fazer mesmo essa agora coleção Luiz, que era a República de Camarões, eu fui buscar lá tudo que tinha em termos de que eles faziam, que as danças deles têm muito uma parte ritualística que é com máscaras, que as pessoas entram com máscaras, com roupa de palha, todo coberto. Então nós tínhamos várias máscaras, porque em Memórias entraram no ritual das máscaras, onde a gente tinha feito as máscaras, e os meninos fizeram uma oficina com um artista plástico de papel colê, então fizemos todas as máscaras nesse estilo, né? E agora para esse espetáculo nós colocamos ela, estava mais moderna, a gente colocou ela mais tribal, e aí ela ficou muito bonita, as máscaras. Que é uma parte dos meninos, o menino fez 2 totem, feitados, 2 máscaras, feito totem, ficou muito bonito também, botou iluminação por dentro. Nas máscaras a gente colocou por dentro também luz, aquela luz de bicicleta que acendia, piscava, aí fez um efeito muito bonito no palco. Então a gente vai vendo o que a gente pode adaptar, o que pode criar de mais bonito, o efeito que vai ficar mais bonito, né? E pesquisando, porque eu e meu filho, a gente pesquisa muito. Na internet, vamos pesquisar, vamos ler, vamos ter muito cuidado com o que a gente faz, porque você não pode passar uma coisa que você não tenha conhecimento. Você tem que ter conhecimento daquilo que você está fazendo, para poder você saber explicar. Então vai chegar a você, e você vai perguntar, como a gente faz isso com os dançarinos. Todo o espetáculo, cada coreografia por coreografia é explicado para eles. Porque se chegar uma pessoa, não vem a mim, mas for algum deles, eles vão saber explicar o que é que ele está fazendo, o que é que está significando cada movimento daquele que ele está dançando. Então a gente se bate muito nisso. E como vocês identificam o grupo? Como grupo folclórico, grupo tradicional? Olha, ele não é mais um grupo folclórico, porque ele tem muito aquela parte tradicional, aquela parte antiga, que tem aquela, mas tem a influência muito grande da raiz africana, né? Bate muito em cima disso. E eu acho que ele tem muitas coisas assim que ele está. É um grupo folclórico, não deixa de ser um grupo folclórico. Mas ele já está um pouco mais avançado, como profissional mesmo, como a gente partindo para pesquisar novas coisas. Por exemplo, eu fiz uma pesquisa com o Tiago sobre o jongo, quase ninguém aqui dança o jongo. E esse grupo do jongo da Serrinha, ele veio para o Teatro Santa Isabel, e dançou, que vendeu o CD dele, os DVD, e você olhasse assim na plateia para ver se você encontrava algum grupo de dança assistindo. Um ou outro. E aí ele deu um workshop, até lá no Leão Coroado, Maracatu Leão Coroado, e o único grupo de dança que estava lá era a gente. E não houve interesse. Mas aí é quando vem, às vezes, o aborrecimento da revolta, porque você teve a oportunidade de ir aprender e você não foi. Mas se o balé botar lá no palco hoje, amanhã tem um outro que está copiando para fazer. E por que você não foi aprender? Não é mais fácil você ir aprender na íntegra tudinho, do que você apenas simplesmente ver, copiar e fazer, de que tem todas as nossas coreografias registradas. Vocês fazem isso? Porque só as nossas coreografias. E se alguém copiar, lá em cima. E como é esse processo de registro? Vocês filmam? A gente registra o nome do espetáculo, coreografia por coreografia, dizer o que é, o nome das coreografias, e ali é registrado em cartório, e qualquer coisa a gente chega lá. Graças a Deus, o único espetáculo da gente que foi muito, muito copiado foi Memórias.
porque foi o mais antigo. E a gente não tinha essa preocupação ainda. Então a gente fazia plantio. O que é o plantio? É uma parte da história do negro no Brasil. Eles faziam, eles plantavam. Depois que eles plantavam, faziam o quê? Colhiam. E a gente apresenta isso com a dança. Então eles dançam como que estão cavando a terra, as meninas entram como que estão semeando, né? Depois aquela planta não cresce, não dá seu fruto, então eles entram com um balaio, que é para colher. Então isso é uma história. Não é você chegar para o teu grupo e chegar lá hoje e dizer assim, hoje eu vou dançar plantio. O que é que você está fazendo? Você tem nada por nada e você vai dançar plantio que fica perdido sem história. Então a gente se bateu nisso muito. Foi uma das mesmas coisas que fez com que o balé popular, que na época o balé popular era de danças populares era muito bom, perder. Que ele era por conta de que ele abria para o público, ele vendia DVD, ele vendia CD, ele entregava o trabalho dele para os outros. Então o que acontecia? Dissidentes do próprio balé foram formando outros grupos de dança com a mesma coisa. A mesma coisa. Você via ali, sabia que tinha no balé popular, via no outro, era a mesma coisa. Então ela não teve esse cuidado de preservar. A gente quer que o aluno aprenda, que a pessoa aprenda. Aprenda, você tem um ritmo é maracatu. Você pode fazer o seu maracatu. Você não precisa fazer um igual ao meu. O caboclinho é um ritmo. Você pode fazer o seu caboclinho. Você não precisa copiar a minha coreografia. Entendeu? É isso que a gente se bate. Você pode criar em cima do ritmo, mas você não precisa copiar a minha coreografia, não. Você vai criar a sua. Você tem um ritmo, você vai criar a sua coreografia, sabe o que é, esse ritmo é isso, isso e isso. Conta a história disso, disso e disso. Então ali você vai criar a sua coreografia. Não precisa copiar. Aí a gente se bate nisso, entende? Porque a gente sabe quanto sacrifício passou. Você vê, até hoje, entrando para 29 anos como Baquinaré, a gente não tem uma sede própria. E a gente já batalhou muito para isso. Muito. E vários outros, você vê grupos que são maracatus meio estilizados, que é de pessoas mais classe A, tem sua sede, tem seu espaço, fazendo uma coisa que nem é verdadeira. E a gente não conseguiu. Eu entrei num projeto, nós entramos num projeto agora, há 2 anos, há 3 anos, que é da bomba do Emetério. Eu não sei se vocês ouviram falar. Que é Bombando Cidadania. A bomba do Emetério é um celeiro de grupos folclóricos autênticos. Você encontra lá um caboclinho autêntico, um bumba meu boi autêntico, um caboclinho autêntico, um maracatu autêntico, você encontra tudo. Lá mesmo no chão, raiz, dançando pé no chão. Aí você não, só tem oportunidade para dançar pelo carnaval, eles. Não tem oportunidade de dançar mais para canto nenhum. Então esse projeto da bomba foi isso, foi divulgar e valorizar esses grupos que fizeram um circuito turístico, étnico, onde o turista vem. Então ele quer conhecer o quê? Eram 90 grupos, foram selecionados 60, dos 60 ficaram 19. E a gente aqui, o Baquinaré, ficou como carro-chefe. Por quê? O turista vem para ver, eu vou para um circuito étnico afro. Então ela sabe o que ela vem ver. Então ela vai chegar aqui na minha casa, eu arrumo aqui, ali eu boto o lugar onde os meninos tocam, até aqui eu faço a divisória do palco para eles. Isso aqui aí em semicírculo eu boto cadeiras e o turista vem. Entra aqui, assiste. É tudo cronometrado, eu tenho tanto tempo para falar, eu tenho tanto tempo para dizer o que é o balé, para dizer o que é a coreografia. A gente geralmente dá uma coreografia só. Ali na frente eu arrumo, boto numa mesa com os artesanatos, porque nós fazemos artesanato para sobreviver também, ajuda, né? E a degustação que meu marido que fazia, que era
mingau de cará e arroz de marisco. Era o nosso. Então o turista vinha para aqui e sabia que ia ver isso. Aí daqui ele ia para onde? Ele ia para o sítio de Pai Everaldo. E aí ele ia ver o quê? Comida de santo, coisa de santo, já sabia que ia ver isso lá. Aí ia ver o maracatu, estrela brilhante, que é de Marivalda. Aí ele via isso. Subiu uma ladeira que o maracatu dela lá em cima, você tem a visão de todo o Recife. Tem uma escadaria que agora o projeto já organizou. Aí via isso. Então ele tinha as opções. Agora, a alimentação, tinha o espetinho da Cessa, lá da bomba, que era um carrinho. O espetinho dela era um carrinho, mas era assim. Então o pessoal do Bombando se interessou. Então fez o quê? Reformaram a casa dela, fizeram o primeiro andarzinho, onde é o restaurante, deram aula de etiqueta, para elas poderem receber os turistas. E hoje em dia é assim. Turista lá não falta. Tem um Jabá e tem um outro, eu esqueci o nome agora, são 3 restaurantes, onde no fim deles fazerem toda essa turnê, eles vão para lá e tem o jantar, o almoço, o lanche. Entende? Esse é um projeto muito bom, ele é patrocinado pela Almarte, pela Fundação Gilberto Freire, pela Universidade, pela Impetu. Né? Mas o apoio maior é da Almarte. E isso aí, eu recebi aqui turistas ingleses, professores de dança, eu recebi aqui turistas dos Estados Unidos, agentes de turismo. Interessante que eram todos negros. E assim, tinha uma mulher que chorava o tempo todo, porque ela dizia assim, eu já fui na África, eu já vi grupos lá, mas nenhum tinha a energia que vocês têm. Agora, por que a energia? Porque vocês estão sentados aí, e eles estão dançando aqui. Então a energia é direta. Não é assim, você está lá no palco, a uma distância enorme, e eles estão sentados lá, não, é assim, pau a pau, perto de um do outro, olho no olho, porque a dança, a primeira parte do espetáculo que eu sempre boto, que é a Indiana Zulu, é uma dança Zulu mesmo, ela tem muita energia. E as danças são muito um desafio, um desafiando o outro e um desafiando o público. Ele aponta assim, está apontando para você, está olhando no teu olho. Então isso, ele está passando a energia dele para isso. Né? Então esse projeto foi bom, eles reformaram alguns atrativos, né, que a gente tem como atrativo. Aqui vieram o pessoal do Sebrae também é um dos patrocinadores. Eles dão muito apoio nessa parte do souvenir, porque a gente tem que entregar um souvenirzinho de presente para cada um. Então, eles vão fazer o mínimo que a gente pode gastar, R$5 por souvenir. E no fim a gente dá aquele souvenirzinho, um chaveirinho com o nome Baclaré, um abezinho de chaveiro, um imã de geladeira, uma coisa assim, bem coisa. E tem os artesanatos que eles podem comprar. Né? Então o Sebrae deu muita orientação para esse pessoal de como fazer o seu artesanato e como você produzir melhor, vender, empreender mesmo em cima disso. Então isso foi muito bom para a gente. Eu acredito que depois disso a gente ficou ainda mais conhecido, porque a gente teve a oportunidade de mostrar mais o nosso trabalho. Isso foi quando? Desde que? Isso faz, eu acredito, sou muito boa de data não, mas eu acredito que começou com o Miraci indo, depois ele não quis mais ir, porque era muito grupo e os grupos pensavam que todo mundo ia receber muito dinheiro. Então, passou um tempo, ele não foi mais, aí depois a menina ficou só ligando para mim, Karina Zapata. Aí ela, Dona Antônia, venha, eu vou, na bomba eu vou. Aí comecei a ir, e gostei, porque foi uma experiência para mim muito boa. Porque assim, para fazer artesanato, você vê, esses grupos todinhos, Caboclinho, Maracatu, essas coisas, eles não fazem. Eu sempre fiz. Eu vou com uma apresentação no teatro, então eu levo.
Eu tenho umas bonecas que eu visto de orixá, de caboclinho, de passista, rei, rainha de maracatu, eu faço a roupa idêntica daqui. Então eu levo isso lá no teatro, eu boto a mesinha, boto eles, as coisas tudinho para ser vendida e a gente vende. Eu troquei muitas vezes uma apresentação por uma barraquinha, 2 barraquinhas lá no Recife Antigo, na Fernando Bom Jesus. Eu digo, você me dá as barraquinhas que eu faço uma apresentação no meio da feira. E fazia isso. Então a gente estava precisando de dinheiro, por causa a gente ia viajar, estava precisando de ter uma taxa de embarque, ou tirar 1 ou 2 passaportes. Então a gente ia para vender, vendia. Fazia uma feirinha aqui na rua, fazia um bingo, trazia artistas que eram amigos nossos para vir, muitas vezes veio Cinderela, a Cinderela já vinha até vestidinha no carro, e isso chamava público. E a gente conseguia aquele dinheiro que a gente estava precisando. Então a gente fez muito isso. A gente nunca foi assim de esperar muito por político não, governo não, porque a gente sabe que ele sempre, é difícil ele dizer o sim. Nós já tivemos apoio sim. O Ministério da Cultura, quando a gente pediu passagens para a viagem, nós recebemos 10 passagens, durante 2 vezes nós conseguimos 10 passagens e conseguimos, aqui conseguimos da Chesf, porque ele comprava os nossos espetáculos, 2, 3 espetáculos, para quando a gente viesse fazer e você dava o dinheiro. Consegui através do BNB, através do deputado federal Pedro Eugênio, que foi, a gente estudou junto inglês, na cultura inglesa, aí ficou aquela amizade daquele tempo. E quando nós nos reencontramos, ele já era deputado federal, eu já estava com balé, e ele então deu uma oficina para a gente de estamparia. Então, para os meninos de balé, que é isso aí, daí é uma das feiras que ficou. De pintar canga, pintar camisa, uma menina entrou aí que está com uma camisa, acho que a gente pinta. E isso a gente vende, entendeu? Então foi uma ajuda muito grande. Através do BNB a gente conseguiu também doação para passagem, para taxa de embarque, para passaporte. Porque a gente tem que se virar, a gente não tem que ficar. Uma das preocupações da bomba, desse projeto da bomba, é que ninguém fique sentado esperando. Ou que vá, ela diz que vocês vão com um pratinho como se estivesse pedindo esmola. Não, vocês têm que empreender, vocês têm que fazer alguma coisa para ter um retorno financeiro, sem esperar que o político dê ou não. A gente não começa a trabalhar, agora a gente vai entrar está com um projeto aí de novembro, acho que nós estamos indo para a Serra da Barriga, um evento que tem todo ano sobre a consciência negra. Porque eles assistiram no Teatro Santa Isabel Memórias. Aí se encantaram com Memórias e pediram que queriam levar de qualquer maneira para lá e já entrou em contato e a gente possivelmente está indo. A gente participou o ano passado do Festival da Paraíba Folclore, onde a gente veio descendo a serra, né? Vinha de Taperoá, outras cidades, Monteiro, várias coisas, esqueci o nome, e terminava em Marcação, que é uma cidadezinha bem interessante, já perto de João Pessoa. E a gente encontrou, interessante, que a gente encontrou nesse festival um grupo afro, eram 7 mulheres da tribo Soja. E a gente quando viu elas, meu Deus, elas são africanas. E quando elas viram a gente, ficou assim, a gente também vestido, pintura, que a gente faz as pinturas tribais no rosto, e elas ficavam assim. E quando a gente começou a dançar e cantar, eram as músicas que elas conheciam. Então elas ficavam alucinadas. E no fim, as meninas usam maquiagem, as maquiagens são bonitas, elas não usam nada. Então elas no outro dia queriam estar também maquiadas como as meninas, e pintada e tudo, e a gente tinha as meninas que se virassem para fazer, né? A gente tinha que fazer. E todo o espetáculo dela, quando ela terminava, ela convidava a gente terminava com ela. E quando foi no último, que foi em Marcação, que é uma cidadezinha bem interessante,
no último espetáculo, ela pediu para encerrar, quando a gente fosse dançar, quando a gente fosse encerrar o nosso espetáculo, elas queriam participar. Então elas ficaram lá, um frio, elas aí enroladinhas assim, e subiram e cantaram com a gente. E depois deu tanto presente aqueles colares, que são as coisas lindas que elas fazem com miçanga. Deram de presente. E a gente aí já está aprendendo a fazer também, né? E foi assim, foi uma coisa que eu digo, quanto que a gente pensava que ia encontrar lá no Festival do Sertão, descendo a serra, um grupo autêntico mesmo, de tudo. Elas são geralmente esse povo tribal, assim, são mulheres fortes, muita carne, muita coxa, muito seio, muito tudo, mas elas não estão nem aí para isso, né? Elas, aqui dançavam ainda dos seios cobertos, mas lá elas não dançam. É interessante porque lá, assim, a mulher solteira, ela pode dançar de seio de fora. A noiva já não pode, já tem que ter um bustiês, uma coisinha. E a casada, ela tem como uma manta assim, cobrindo. Não dançam de seio de fora. Tônia, aproveitando o que a senhora está falando, a senhora falou que o Baquinaré é um grupo folclórico. Fala sobre essa diferença entre ser um grupo folclórico e ser um grupo autêntico, né? Não é uma diferença ser folclórico e autêntico, não existe isso não. O folclore, ele é autêntico. Porque se você vai lá e você estudou e você pesquisou, aquilo é autêntico. Você não pegou vamos dizer, uma dança aqui, um caboclinho, e você não estilizou ele. Ele é um grupo folclórico, ele é autêntico, entendeu? Você pode fazer. Agora, se você pega um maracatu, e esse maracatu está fazendo movimentos que não são de maracatu, então ele não é um grupo folclórico, entendeu? Ele é uma recriação. Aí é a diferença, que é entre que a gente se preocupava muito com isso. É entre o verdadeiro, o raiz e o não, a recriação. Então você vai para a escola e você vai dar aula de maracatu. Aí chega lá, você vai dar um maracatu recriado. Você não ensinou nada para o seu aluno. Você tem que ir, pode dizer, o maracatu autêntico é esse, assim, era assim que se dança, mas hoje já está uma recriação em cima dele. Então hoje o pessoal já dança. Por exemplo, na São Pernambuco, a gente não considera o maracatu, tem o maior respeito por ele. E aí, quando ele queria participar da Noite dos Tambores Silenciosos, houve um rebu, porque ninguém quis que eles participassem. Porque ele não é um maracatu, ele é um grupo de dança, entendeu? Que fez o maracatu. Mas é totalmente a dança deles estilizada, tanto da roupa como da dança. O ritmo é muito bom, os batuqueiros são muito bons, mas botaram o sopro. Então não tem isso no maracatu. Maracatu é alfaia, é ganzá e é ficha. Não é AB. A AB já não é de maracatu. Mas tem maracatu aqui que toca AB. Mas AB é de afoxé. Aí é isso que você tem que ter muito cuidado quando você se propõe a fazer alguma coisa que você não estudou antes. Porque aí você vai fazer uma coisa que não é a verdade. Então, primeiro você vai ler, vai estudar, vai saber. E quando você passar para o teu aluno, você vai dizer, era feito assim, hoje em dia está sendo feito assim. Você pode mostrar as diferenças, entendeu? Não discriminar, não discrimine. Eu acho o pessoal do maracatu na São Pernambuco muito bom. Tenho uma amizade com eles e tudo. Mas não aceito eles como maracatu autêntico. Para você ser um maracatu, você tem que ter o diretor tem que ser ou um pai de santo, ou uma mãe de santo, tem que ser ligado à religião africana. Você tem que fazer suas obrigações antes de sair. A boneca é guardada lá, o quartinho dele ali de santo está ali. As bonecas são guardadas ali. Elas não podem ficar expostas. Qualquer pessoa não pode pegar. Então isso é um respeito pela religião. E você, aí pega, faz o maracatu, bota uma bonequinha de plástico, pintada de preto.
e todo mundo pega naquela boneca, não pode. Não é verdadeiro isso. Então tem que, quando eu me bato nisso, que eu digo muito para eles aqui, eu digo, estudem, leiam. Se vocês querem viver nessa parte de cultura, quem está fazendo dança, quem está fazendo dança aqui é muito boa, mas leia, estude, para poder você ver, mostrar o certo e o que não é, não nem digo errado, digo o que não é tradicional, é uma recriação. E assim, hoje, né, depois de toda essa trajetória, tantas vivências, qual a importância de fazer um trabalho autêntico, né, de levar para o palco essas danças? Como é que a senhora entende a importância, ou qual a motivação que leva o Baquinaré a continuar pesquisando para ensinar a dança? Bom, eu acho assim, que nós temos que, a nossa proposta é essa, é o estudo, a pesquisa, a preservação. Então, nós temos essa obrigação de mostrar ao público, aos colégios que vão, aos estudantes, aquilo que é verdadeiro. Então, a gente vai buscar lá para mostrar o verdadeiro. Agora, cabe a cada um deles fazer a sua própria montagem, sua própria coreografia e tudo, criar seu estilo. Mas a nossa obrigação é mostrar isso. Eu sinto que é isso, principalmente na parte de afro. E a gente vê muita gente dançando o quê, sem saber o quê, nem para quê, usando coisas de orixá que não pode se botar no palco. E tem muito cuidado com aquilo que você vai mostrar. Eu quero isso, mostrar sempre o que for de mais verdadeiro. E cada um depois faz suas escolhas, não é? Acho que deva ser assim. Se você vai precisar parar? Tem 5 minutos ainda. Eu queria aproveitar então que você tem Não. Eu queria aproveitar para entender um pouquinho mais a história da senhora, porque é uma novidade para mim, né? e acho que para muita gente. Então a senhora era uma pessoa que gostava de dança, uma professora que viu que a dança ajudava os alunos e aí conheceu a cultura popular. E aí a senhora reconheceu que já conhecia a cultura popular. Como é a relação da sua família com a cultura brasileira, as suas lembranças relacionadas a isso? Eu praticamente entrei de cabeça nisso aí, por conta própria, porque a minha família não apoiava. Né? Por sinal, eu nem conheci minha mãe, mal eu conheci meu pai e minhas irmãs. Eu fui criada por uma família que minha mãe morreu de parto, ficaram 10 filhos pequenos. E meu pai deu todos os filhos numa feira. Então eu fui uma dessas. E várias famílias pegaram essas crianças, né? Então eu fui criada com uma família, mais ou menos de posse. Né? Eu tive bons estudos, eu estudei inglês, eu me formei professora, eu fiz educação física. Entendeu? Eu procurei e mais, mas apoio deles, não. Eles achavam que tudo isso era bobagem. Mas eu gostava, e depois que eu comecei a ter contato com as pessoas do Departamento de Cultura, e do DACD e do DECA, então a gente foi, minha cunhada, ela é professora, foi professora da Federal, muitos anos, da cadeira de folclore. Então ela sabia muito. Ela está com 80 e poucos anos, velhinha, mas ela sabia muito daquelas coisas antigas que você nem imagina, vocês são novos, nem imagina que existia. É Jurandir Ferreira, mas é conhecida por Juju. Ela é casada com um alemão, mas ela se dedicou muito a isso. A vida dela toda foi isso. E eu aprendi muito com ela também. Né? Quando a gente vai partir para aquelas cirandas, que tem tanto tipo de ciranda não é uma só, são vários tipos. Coco tem vários tipos de coco. Maracatu não, a gente sabe que só tem bato virado e rural.
também como é chamado de maracatu de orquestra, né? Então, mas tem tantas outras coisas que diferenciam o pastoril mesmo. Eu faço pastoril aqui, o juvenil de jornadas soltas, porque existem 3 tipos de pastoril. Existe o pastoril presépio, que é aquele que você dramatiza toda aquela história do anjo, da morte da mestra, contra a mestra, essas coisas. Esse é o presépio. Tem o pastoril profano, que é aquele que tem o velho, que canta aquelas piadas, aquelas coisas. E tem o pastoril de passagem ou jornada solta, que é o que eu faço. Eu só canto as jornadas, mas não dramatizo. Entendeu? Então, assim, a pessoa tem que ter uma ideia. A gente vai terminar. A senhora queria deixar ainda alguma fala final? Não, eu só quero agradecer a vocês por ter mais uma oportunidade de falar das coisas nossas. Eu não sou pessoa muito, não era pessoa muito de falar, porque quem falava mesmo era o Biraci. Eu era pessoa de fazer, de trás, eu gostava de estar atrás das câmeras, eu gostava de estar nas coxias, nos bastidores, vestindo, arrumando. Mas aí agora eu tive essa oportunidade, então foi bom eu poder deixar alguma coisa que possa servir futuramente para alguém, né? Quem sabe? Eu tenho um objetivo de... Nós temos muito vídeo aí de todos os países que nós já fomos, e eu tenho uma vontade de fazer isso de alguma maneira que possa ser levado para as escolas. Tanto que a gente está passando as fitas VHS para vídeo, para que possa ser mostrado, porque é uma riqueza. Uma riqueza, né? E a gente não pode deixar isso. Então eu gostaria de passar e a gente está aqui